Você já deve saber que alguns jogadores de futebol recebem até R$300 mil para forçar cartões amarelos ou vermelhos em partidas do Brasileirão. Essa é uma das formas de manipulação de resultados que envolve um esquema de apostas esportivas online e que se tornou um fenômeno global e influencia o futebol de diversas formas. Então, neste vídeo, vamos falar como que as apostas estão prejudicando o futebol, com jogadores forçando cartões para alterar o rumo dos jogos e beneficiar os apostadores. As apostas esportivas online são uma atividade que consiste em prever o resultado de um evento esportivo e colocar dinheiro na sua previsão. Existem diversos sites e aplicativos que oferecem esse serviço, como a Bet365 e a Betano, que permitem apostar em vários mercados, como o vencedor do jogo, o número de gols, o número de escanteios, o número de cartões e assim vai. Esses sites atraem milhões de pessoas ao redor do mundo que buscam uma diversão, uma emoção e lucro com as apostas. No entanto, as apostas esportivas online também têm impactos negativos no futebol, tanto para os torcedores quanto para os clubes e os jogadores. Um dos principais problemas é a manipulação de resultados, que ocorre quando alguém interfere no desempenho dos atletas ou dos árbitros para favorecer uma determinada aposta. Isso pode acontecer de diversas maneiras, como por exemplo, forçar punição a determinado jogador por cartão amarelo ou vermelho, cometer penalidade máxima ou assegurar o número de escanteios da partida. Essas ações podem alterar o resultado do jogo e prejudicar a integridade e a credibilidade do futebol. Além disso, elas podem causar prejuízos financeiros e morais para os clubes e os jogadores envolvidos. Segundo uma investigação do Ministério Público de Goiás, a famosa Operação Penalidade Máxima já encaminhou denúncia contra mais de 10 jogadores. Além dos atletas denunciados, há ainda alguns jogadores profissionais sendo investigados. Na fase 1 da operação, os denunciados foram Romarinho, ex-Vila Nova, Josef do Tombense, Mateuzinho do Cuiabá, Gabriel Domingos do Vila Nova, Alan Godoy do Sampaio Correia, André Luiz do Ituano, Igor Catatal do Sepahan do Irã e o Paulo Sérgio do Operário. Já na fase 2, os denunciados foram Eduardo Bauerman dos Santos, Fernando Neto do São Bernardo, Vitor Ramos da Chapecoense, Igor Karius do Sport, Matheus Gomes do Sergipe, Paulo Miranda ex-Grêmio e o Gabriel Tota do Ipiranga do Rio Grande do Sul. Muitos jogadores conhecidos e de peso no futebol brasileiro não foram denunciados, mas aparecem em provas da Operação Penalidade Máxima e foram afastados pelos seus clubes. São eles Pedrinho do Atlético Paranaense, Brian Garcia do Atlético Paranaense, Richard do Cruzeiro, Vitor Mendes do Fluminense, Nino Paraíba do América Mineiro, Aleph Manga do Curitiba não foi afastado, mas não foi relacionado para o jogo contra o Vasco, Jesus Trindade do Curitiba, que também não foi afastado, mas não foi relacionado para o jogo contra o Vasco também, e o Rafael Rodrigues do Avaí. E uma das grandes perguntas que fica é: será que algum jogador recusou a oferta? E de acordo com as informações das investigações, a resposta é sim, alguns recusaram. Por exemplo, o ex-zagueiro de Vasco e Flamengo, o Rafael Vaz. Ele se manifestou no Instagram dizendo que foi procurado pelo Insta para, num primeiro momento, uma parceria de roupas, quando o interlocutor mudou o rumo da conversa e disse do que se tratava. Mas o zagueiro recusou. Diante desse cenário, é preciso enfrentar os desafios e as oportunidades das apostas esportivas online no futebol para o futuro. É necessário que haja uma regulamentação adequada dessa atividade no Brasil, que garanta a segurança e a transparência das operações. Também é fundamental que haja uma fiscalização rigorosa e uma punição severa para os casos de manipulação de resultados. Por fim, é essencial que haja uma conscientização dos torcedores, dos clubes e dos jogadores sobre os riscos e as responsabilidades das apostas esportivas online no futebol.